Porque agora todo mundo querendo ser TDAH, mas não sabe como é difícil ser. Como diferenciar o TDAH da preguiça e da desculpa do TDAH para não fazer certa atividade, para não trabalhar? Porque eu queria entender o que é TDAH. O que é, como por que tá todo mundo com TDAH? Você perguntar para 10 pessoas, 11 vão falar que tem TDAH. Eu quero entender por que agora todo mundo tem TDAH. É glamorizado, né? É a famosa doença da moda, né? Todo mundo tem ou quer ter. Sim, é verdade. Eu vejo que assim, até os TDAHs, quando recebem um diagnóstico de TDAH, eles ficam mais de boa do que outras pessoas que recebem outros tipos de diagnóstico. É uma neurodivergência, um funcionamento cerebral atípico, tá? O córtex pré-frontal dele, essa região aqui, todos nós temos, obviamente, e ele sofre um processo de amadurecimento, e quando ele está pronto, lá por volta dos 30 anos, a gente fica mais maduro, de uma forma geral. Como é que a gente sabe quem está maduro? Você olha em volta de uma piscina, quem desce pela escadinha já está maduro, quem está pulando de cabeça ainda está assumindo mais risco. Ansioso, né? E aí, nessa parte do cérebro, a dopamina, ela dura pouco. Então, você produz a dopamina, mas ela dura pouco. Ela some logo dessa circulação. Então, o que vai fazer? Essa dopamina, que é da premiação, que é do foco, que é da surpresa, para ter surpresa a gente tem que ter atenção, a gente fica com dificuldade de manter a atenção. Com uma hiperatividade, porque a gente não consegue parar quieto, porque a gente está buscando mais dopamina. E também, uma terceira coisa que ninguém fala, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a impulsividade, que foi até a matéria que a gente estava falando do Terra lá, ela é um grande marcador, um grande sinal dos TDAHs, e que a gente fala pouco. Esse nome TDAH, na verdade, ele é um nome dado por quem se incomoda pelos sintomas da pessoa, e não pela própria pessoa que tem. Porque agora todo mundo querendo ser TDAH, mas não sabe como é difícil ser, sabe? Eles se sentem... Porque o TDAH, como ele está sempre em busca dessa dopamina perfeita, uma dopamina mais longa, que ele não consegue ter, só consegue quando ele tem o hiperfoco, que é aquilo que ele já se realizou, que ele já curte, daí ele ficaria horas fazendo aquilo, e que isso também pode levá-lo a uma fadiga cerebral, ele tem praticamente uma vacina antidepressiva ali. Ele não é para ficar deprimindo como outras doenças, como outros diagnósticos. Entendi. Por isso que às vezes ele até entende pouco quando fala, fulano tem depressão. Como assim depressão? Eu não entendo isso. Muitas vezes eles falam isso para mim. Eles podem deprimir em duas situações. Uma, quando isso afeta muito a autoestima deles. Eles não conseguirem cumprir, eles não conseguirem fazer o que gostariam de fazer. Então, eles às vezes procrastinam, porque estão tentando pensar em 1 milhão de possibilidades para fazer uma coisa assertiva. Ele às vezes, ele fica... não consegue concluir as tarefas dele, ele é tido como vagabundo, enrolão, preguiçoso. É o tuco atrasado. Da grande família. Exatamente. E aí ele acaba recebendo isso e isso começa a afetar ele também. Atrapalhar ele no trabalho, atrapalhar ele no relacionamento. Ele é frio. Não é que ele é frio, ele esqueceu mesmo, né? Então, uma pessoa não ligou, não mandou mensagem. Ele não é intenso. Ou ele esqueceu o presente que eu dei aqui, ele não se importou com esse presente, né? Então, essa forma de viver, né? Ela vem lá já quando nasce. Só que a gente não pode chamar de TDAH antes dos 6 anos. Há grandes indícios, você pode ver que mas aos 6 anos, quando você está aí, quem poderia falar isso, talvez nessa fase da infância é minha mulher, mas eu a vejo fazendo isso sempre, né? Quando está se alfabetizando. Daí você vê os prejuízos que ele possa ter e aí você pode contemplar a possibilidade de fazer uma medicação. Mas só 5% recebe medicação. Nossa. A grande maioria começa a compensar. Então, fulano é TDAH. Olha, todos os gênios são TDAHs, TDAHs são gênios. TDAHs têm um cérebro acelerado no vezes 2. Né? Para mim era o inverso. Não, ele é acelerado. Mais lentos. Ele é tão acelerado que é como você tá num carro em movimento e tenta fixar o olho em alguma placa que passou rápido. E não dá, né? É difícil. Entendi. Então, alguns vão ter essa hiperatividade e o déficit é misto, né? Alguns são mais desatentos, alguns são mais hiperativos. Então, hoje são 7 tipos, a gente já fala de espectro, tal, porque ninguém é igual a ninguém, é verdade, né? Sim. E nós não somos a genética só de quem a gente herdou, a gente tem uma mistura, né? O pai e a mãe. Então, eles são pessoas que têm esse cérebro acelerado. Eu costumo dizer, você tem uma Ferrari. Ela é um excelente carro. Só que se a gente não cuidar do condutor, você vai capotar. Vai bater. Esse é o lance. Esse condutor, que é a sua consciência, tem que estar muito bem. Tem que estar bem coerente.
E como diferenciar? Porque eu já vivenciei situações em Vic, onde as pessoas falam, eu tenho TDAH, e a pessoa, você vê que ela, não sei, eu não tô querendo julgar, eu tô querendo entender, de Sim, verdade, sim. tá, gente? Não me cancelem, pelo amor de Deus. Como diferenciar o TDAH da preguiça e da desculpa do TDAH para não fazer certa atividade, para não trabalhar, não fiz porque eu tenho TDAH. Então, Como é isso? Aquele vitimismo. Isso, sim, exatamente. o vitimismo é uma zona de conforto, né? Ninguém espera nada da vítima. Eu tenho TDAH. Então não é uma pessoa que sofre com o seu TDAH, ela já não tá confortável com o seu TDAH, tá lutando contra ele. Então, cara, você você chegou aí por causa do TDAH. Não, eu cheguei aqui apesar do meu TDAH. Porque foi Fiz punk. muito esforço para compensar isso, né? E a minoria precisa de remédio, como eu falei, né? Então, ele só vai deprimir quando ele tem problema na autoestima dele, tá muito afetado com isso, ou quando ele é um cara que geralmente ele aceita fazer todas as tarefas. Você pergunta pro TDAH quantos hobbies você tem, ele tem um monte, entendeu? Ele fala de tudo, isso, eu gosto de falar disso, gosto de falar disso, gosto de fazer isso, gosto de fazer isso, e aí faz uma sobrecarga mental dele, imagina, um cérebro levado a essa energia, esse gasto de até ansiedade também, uma hora não aguenta, esse disjuntor cai. Entendi. Então, qual é a diferença dessas pessoas que se dizem TDAH ou querem, muita gente quer ter TDAH, porque já sabe que tem alguma alteração, já sabe que não tá bem, e aí das coisas que eu sei aqui, ou que eu já vejo bastante no TikTok, eu prefiro ter o TDAH. Mas mal sabe como sofre, como tenta lutar contra aquele que tem o diagnóstico.